Padre Fábio, sou espírita, gosto muito das suas palestras, pois sabemos que você é uma pessoa iluminada. Nunca deixe apagar a luz que existe em tua alma. Como você mesmo disse em sua palestra, na qual eu estive na Canção Nova, não podemos deixar a luz que emana de Deus sobre todos nós ser apenas fogos de artifício. A luz que emana de Deus tem que ser eterna. A sua missão é muito bonita e nunca deixe que o mal interfira nela. Obrigado, minha filha. Padre, uma pergunta. O senhor acha que o destino da humanidade é o ecumenismo cristão? Grande abraço e fique com Deus. Minha filha, só para explicar um pouquinho, né? O que é o ecumenismo? Ecumenismo vem de uma palavra difícil, né? Parece complicada, mas ela na verdade é uma tradução que quer dizer a casa que está organizada. Ecumenismo é a casa que está em ordem. Colocou ordem na casa. Então você faz ecumenismo na sua casa, cada vez que você junta os seus filhos, seu marido, senta todo mundo na mesa e vamos conversar, vamos colocar as coisas em dia, vamos tirar os desentendimentos. Isso é ecumenismo, colocar a casa em ordem. É um homem, né, que mandou isso daqui? Desculpa, eu falei minha filha. Peron, porque não tem o nome dele, eu acho que é só o sobrenome. De qualquer maneira me disseram aqui que é um rapaz. Meu filho, eu acredito particularmente, penso, que quanto mais a gente caminhar para este ecumenismo cristão, melhor. Quem ganha é a humanidade. A gente sabe que grandes males no mundo estão presentes justamente por causa das guerras santas. É interessante, mas a grande ameaça do mundo hoje é religiosa. O que pode gerar uma grande desgraça no mundo, a partir de uma guerra, por exemplo, são questões religiosas. Veja bem todos os grandes atentados que estão acontecendo pelo mundo afora. Tudo em nome de Deus. Aqueles que se matam para matar os outros, homens e mulheres bombas, que são capazes de destruir a própria vida para matar 100, 200, 300 pessoas. Isto é um problema religioso no mundo. E aliás, é o que mais preocupa. Eu me recordo que por ocasião do atentado de 11 de setembro, que caíram as grandes torres, né, que muito mais que 2 prédios eram símbolos do poder americano. Um dos representantes que assumidos, né, como os causadores, aqueles que foram os que fizeram a ação terrorista, eles mandaram um recado assim para o Ocidente: cuidado, cuidado, porque enquanto os jovens de vocês estão doidos para viverem, os nossos jovens estão doidos para morrerem. Tudo por uma questão religiosa. Veja bem, na miséria em que eles vivem, na desumanização cada vez mais crescente que eles estão experimentando, a vida humana aqui, essa história, não vale nada. Melhor é morrer, porque eles estão alimentados de uma promessa futura de felicidade. Veja bem que é uma questão escatológica, refere-se ao depois da vida. A vida aqui é muito ruim, então eu me prendo numa esperança futura, numa eternidade. Então essa vida começa a ser vivida com desprezo. Esta é uma questão religiosa que gera o terrorismo, por exemplo. O que faz um homem engolir uma bomba e explodir isso tudo no meio dentro de um metrô, por exemplo? A certeza que ele tem de que a vida depois da morte é melhor do que essa. Está vendo que é uma questão religiosa? Mas eles não são cristãos. Certo? Então como é que nós cristãos podemos organizar a nossa casa? Isso é, viver ecumenismo. Não é a gente começar a pensar igual o outro, não. Mas é a gente começar a amar o que pensa diferente de nós. Eu confesso para vocês que eu sou naturalmente ecumênico, porque eu cresci assim. Eu não tenho dificuldade nenhuma de estabelecer uma conversa com alguém que não tem a mesma religião que eu. Eu não vejo problema nisso. Não estou dizendo que você precisa ser igual a mim, porque senão eu também não estaria praticando ecumenismo. Pode ser que você vai falar, o Padre Fábio está muito liberal. Não, não encaro assim. É que eu acho, minha gente, que a religião mais importante do mundo é a que Jesus ensinou, é o amor. É a gente se respeitar na hora certa, é a gente olhar nos olhos quando o outro fez tudo errado e a gente continuar acreditando nele.
é a gente não desprezar o outro por qualquer coisa, é a gente dividir o que a gente tem com aquele que não tem, é a gente ajudar o que precisa de nós, e da mesma forma nós também vivemos essa misericórdia do lado de cá, no momento que eu preciso ser ajudado, no momento que eu não tenho roupa para vestir, no momento que eu não tenho pão para comer. Se nós somos cristãos, não importa que você seja evangélico, que eu seja católico, não importa. O que importa é que a gente descubra o essencial que Jesus nos ensina. Eu, por exemplo, eu não concordo com nada de muitas doutrinas que estão por aí, mas eu não vou discutir doutrina com as pessoas, porque essa não é a minha missão. A minha missão é anunciar o Evangelho. Eu não vou ficar dizendo a sua religião está errada, a minha está certa. Não. Eu agradeço muito ao Padre Zezinho, porque a convivência com ele me ensinou muito isso. Posso lhe dizer que se eu encontrei um padre ecumênico nessa vida, eu posso lhe garantir que é o Padre Zezinho. Eu acho que o Padre Zezinho foi o primeiro a ter coragem de ter um grupo evangélico cantando com ele, por exemplo. E eu acho cada vez mais bonita a oportunidade que nós temos. Acreditamos em Jesus, professamos fé, algumas coisas diferentes, mas a gente se ama, a gente se respeita. A gente não se enxerga como inimigos. Isso é pavoroso, minha gente. Jesus já foi embora há muito tempo. No momento que eu acho que a igrejinha que está ali na esquina não presta. No momento que a pessoa que está professando a fé, participando do culto lá, é pior do que eu. Imagina, de maneira alguma. Ah, padre, mas o que tem de pastor safado, enganando o povo? Tem. Existe desonestidade nos dois lados, minha gente. Mas a gente não pode desprezar o fruto do Espírito Santo na vida daquela pessoa que é inocente. O que nós não podemos admitir é religião que aliene, seja catolicismo, seja o evangélico, seja o kardecismo. Sabe o que é alienação? É a gente esquecer da vida e projetar a vida no céu. Aí nós vamos fazer igual os terroristas fizeram lá com as torres dos Estados Unidos. Nós vamos matar em nome de Deus. Quantas vezes você já viu uma pessoa odiando em nome de Deus? Quantas vezes vocês já viram as pessoas se agredindo por causa de religião? E eu pergunto, será que está certo essa agressão? Será que está certo, igual eu gravei um disco agora, né? Terminei de gravar. Eu fiz de tudo para ter 2 canções evangélicas no meu trabalho. Não consegui. Sabe por quê? Por causa do preconceito de um ou outro que protege a música e fala, padre cantando a nossa música? Não, não queremos. Mas eu entendo. Agora eu pergunto para você, precisa ser assim? Não precisa. As nossas músicas estão aqui. Os evangélicos podem cantar, da mesma forma como nós cantamos as músicas de vocês. Outro dia encontrei, não conversei com ela, porque acho que é desagradável, né? Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão é uma menina que tem um talento, uma presença maravilhosa. O ministério dela é frutuosíssimo. Frutuosíssimo. E certa vez ela foi interrogada a respeito de católicos que cantam músicas dela. E ela falou assim, a minha música é para Jesus. E ela ainda teve coragem de dizer assim, eu encontro em alguns católicos, às vezes, muito mais honestidade do que em muito crente. Da mesma forma como eu também digo, Ana Paula, aqui também nós encontramos muito mais honestidade, até em alguns ateus, do que em muitos carolas de igreja. A vida é assim. E você tem razão em deixar que sua música arranque todas as fronteiras, porque você não canta para os evangélicos, minha filha. Você canta para os cristãos. E eu preciso lhe confessar que eu, como padre, muitas vezes eu me alimento da sua música. Quantas vezes eu me alimento de pastores que eu estou assistindo na televisão. Eu tenho os de minha preferência. E eu não viro evangélico por causa disso. Eu não me sinto menos cristão porque eu escuto um evangélico falar, não. Eu estou firme na minha fé. Ecumenismo é isso. É a gente saber no que a gente acredita e a gente não se sentir ameaçado porque o outro pensa diferente. É claro que eu não preciso ir lá participar do culto deles, porque eu já participo do meu. Mas se um dia eu passar, eu preciso cumprimentar, eu preciso ser agradável. Se um dia a gente está no mesmo culto, que são os cultos ecumênicos, a gente precisa se respeitar, a gente precisa se amar, porque é assim que nós damos testemunho do cristianismo. E é tão lindo, sabe? Quando a gente tem a oportunidade de ver alguém que faz bem feito.
Ainda hoje eu conversava com Dom Carmo, meu bispo, né? A gente foi fazer uma visita numa universidade e na volta a gente falava disso. O espaço bonito que aquela universidade estava dando para que a gente pudesse evangelizar ali dentro. E aí até a preocupação da diretora: padre, nós precisamos fazer de um jeito que os evangélicos não se sintam agredidos, porque haverá um trabalho aqui dentro. Você imagina, nós queremos falar de valores, nós queremos falar de humanidade, nós queremos falar daquilo que é o bom, que todas as religiões trabalham a partir disso. Nós não viemos aqui para agredir ninguém, nós não usamos a palavra de Deus para agredir ninguém, e não queremos agredir. Não faz parte do nosso jogo, não faz parte da nossa missão. O bom da vida, minha gente, é a gente sentar na mesma mesa e saber, esse outro não acredita em nada do que eu acredito, mas nós acreditamos no amor, nós acreditamos no respeito. E a gente se ama. Isso é o princípio fundamental. É igual a gente querer evangelizar os índios, que às vezes têm uma vida muito mais saudável do que nós, uma vida muito mais divina do que nós. Olha a atrocidade que em muitos momentos a gente comete, quando eu quero converter o meu filho, padre, eu quero converter, mas quer converter no grito, quer converter na arrogância, quer converter... Deus não passa por isso, pelo amor de Deus. Outro dia a gente estava falando sobre isso, né? Ah, aquela pessoa se converteu ao cristianismo, que pena. Ao protestantismo, que pena. Espera aí. Se aquilo que ela está acreditando faz bem ao coração dela, se Deus está ali presente, se Jesus está agindo mais no coração dela, através da voz do pastor do que da minha, vamos dar graças a Deus que ela encontrou um pastor que falasse ao coração dela. Da mesma forma, se converteu ao catolicismo, meu Deus, ela era uma crente tão participante. Se de repente ela descobriu no coração, através da fala de alguém, uma palavra que foi incisiva sobre a conversão dela, não há nenhum problema em escutar. Agora, o ecumenismo, meu filho, e eu acredito nisso, Peron, é quando a gente mantém a identidade. Eu sou católico, eu sou cristão, e eu estou diante de um evangélico, e eu não deixo de ser católico porque eu estou diante do evangélico. Não, mesmo tendo diferenças naquilo que a gente acredita, a gente se respeita. Eu sou eu, ela é ela, e a gente se completa. Será bonito demais. Você quer uma experiência de ecumenismo cristão? É aquilo que acontece na França com a comunidade Foucault, onde você tem todos os tipos de religião do mundo vivendo um mesmo culto, vivendo um mesmo momento de oração, vivendo o mesmo momento de busca pela paz. Eu me recordo quando eu estive na França por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, eu tive a oportunidade de ver alguns grupos de Michel Foucault. E que coisa linda! Eles não perguntam que religião você tem. Eles sorriem e eles acolhem quem chega. Eles sorriem e eles abraçam aqueles que precisam ser abraçados. Eles perdoam os que precisam ser perdoados. Eles acolhem os que precisam ser perdoados. E nisso nós precisamos identificar. É o que nós muitas vezes não sabemos fazer. Quantas vezes você chega lá na sua paróquia, na sua comunidade, e você não tem uma pessoa sorrindo para você na porta porque você chegou? Quantas vezes você vai à missa e você se depara com o mau humor de toda uma equipe que está lá mal-humorada, que está fazendo tudo na obrigação, e você não sente Deus nem esbarrando na sua perna? E às vezes você passa pela experiência de encontrar alguns amigos, o espaço nem é religioso, você foi lá tomar um café da tarde, e de repente uma presença de Deus é tão grande, tão forte. Por quê? Porque você foi recebido com amor, você foi recebido com carinho. Às vezes nós temos essa ilusão de que Deus está dentro do templo. Cuidado! Às vezes Ele não está lá, por causa do espírito que a gente faz prevalecer, de discórdia, de competição. Eu me recordo que uma vez eu trabalhei numa comunidade, que eu presenciei uma cena numa comunidade, as equipes de liturgia disputavam quem faria a missa mais bonita. Mas o valor não estava em fazer o povo rezar. Era uma equipe desmoralizar a outra. Isso é diabólico. Isso é trabalhar em nome de Deus, mas com as forças do diabo. Não tem outro nome. Hipocrisia.
Quando você descobre que o seu trabalho paroquial, aquilo que você realiza é para a sua vaidade pessoal, não é para o bem da comunidade. Vai embora. Teve um dia que eu precisei falar com um amigo meu. Para de trabalhar na igreja que você ficou pior. Você era muito melhor antes da sua conversão. Agora eu te pergunto, houve conversão? Não. Houve imposição de obrigações. Religião não pode ser imposição de obrigações. E às vezes nós, para defendermos o nome que a gente tem, eu sou católico, apostólico, romano, a gente vive de obrigações, a gente transforma a vida numa obrigação, a gente é incapaz de acolher aquele que chegou, aquele que é diferente de nós. Que religião é essa? Quantas vezes dentro dos eventos grandes que eu ia, minha gente, servos que se diziam servos, numa arrogância, tratando mal o povo. Eu pergunto, isso é servir? Coloca um colete e acha que aquele colete é uma autoridade que desceu do céu? Imagina! Jesus já dizia, quem tem autoridade, que descubra na autoridade a responsabilidade, não a vaidade dela. Que sirva. Aquele que mais sabe, que saiba servir. Isso eu admiro muito o Gabriel Chalita. E eu aprendi muito isso com ele. Ele sempre dizia, a pessoa que sabe pouco, ela é arrogante na hora de ensinar. A pessoa que sabe muito, ela é simples na hora de passar o conhecimento. E é verdade. Quantas vezes você está diante de uma pessoa arrogante? Ela é insegura. Arrogância religiosa é a pior coisa que pode ter. Quando alguém olha por cima, como se o outro fosse pior. E como é ruim ser olhado de baixo, gente. Como é ruim aquele que está de baixo sendo olhado por cima. Como é triste você estar diante de alguém que acha que é melhor que você. Porque a gente acredita, né? O outro vem com tanta arrogância que ele põe medo em nós. A gente tem medo de falar alguma coisa. A gente tem medo de se pronunciar. Porque a gente internalizou que ele é melhor do que nós e pronto, acabou. É tão duro, é tão triste a gente ter que esbarrar nessas situações. Mas agora a nossa igreja, aí a sua comunidade evangélica, a sua comunidade, sei lá qual é, a minha comunidade católica, a nossa igreja não pode ser lugar onde a gente olha o outro de baixo para cima, não, como se ele fosse pior. Não é. Eu como padre, às vezes eu chego dentro das igrejas para celebrar na sacristia, a maior preocupação das equipes é essa. Padre, como é que vai ser? O que o senhor quer que a gente faça? Eu falei, meu filho, eu não quero nada. Eu quero que você me diga como é que vocês programaram a missa. Se houver alguma coisa errada que fere a liturgia, eu vou dizer como padre, porque eu sou autoridade para isso. Mas a equipe de liturgia não está aqui para fazer a minha vontade, não. A equipe de liturgia está aqui para me ajudar a rezar, assim como o meu povo está aqui para me ajudar a rezar. Isso é ecumenismo, meu filho. Então, às vezes, antes de nós fazermos a amizade com o que crê diferente de nós, nós precisamos fazer amizade com aquele que crê igual a gente, mas que a gente ainda não sabe suportar. Quem sabe assim a gente vai vencer essa coisa mesquinha que às vezes prevalece dentro do nosso grupo religioso. Porque às vezes a religião não transforma a vida da gente mais. É igual eu estou te falando. Eu olhei nos olhos desse meu amigo e eu precisei dizer para ele, pelo amor de Deus, para que você continue acreditando em Deus, saia deste trabalho pastoral. Porque infelizmente isso deixou de ser fruto na sua vida, passou a ser competição. Você está se fazendo mal, você está odiando as pessoas. O que deveria ser para fazer bem a você, está lhe fazendo mal. Você está deixando de acreditar em Deus porque você está achando que Deus é mesquinho, igual o seu grupo está sendo com você. Você está vendo os bastidores da igreja e você não está sabendo interpretar. Toda vez, minha gente, que nós nos colocamos a serviço de Deus, a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa para Ele. Mas não é não. É Ele que está fazendo para nós. O trabalho que a gente realiza é só uma desculpa. Um jeito. Quantas vezes eu achei que eu fui lá para pregar, quando na verdade o que eu preguei foi apenas um jeito que Deus teve de trabalhar em mim. Me levou lá para encontrar aquela senhorinha nos bastidores, me levou lá para me deparar com alguma situação que iria me tocar, mexer o meu coração. Aí eu achei que eu estava trabalhando para Ele, quando na verdade era Ele que estava trabalhando em mim.
E às vezes, a nossa religião não é frutuosa porque a gente só trabalha para Deus, mas a gente não deixa Deus trabalhar em nós. Não é o seu trabalho que Deus precisa. Deus precisa do seu coração. Tudo que Ele criar na sua vida serão meras desculpas para Ele poder atingir você. A Ele não importa se você foi coordenadora 20, 30 anos lá do seu grupo. A Ele importa é o que Ele está conseguindo fazer no seu coração. A Ele não importa se você ganhou 10 discos de ouro, diamante, de platina, as muitas músicas que você compôs. A Ele importa é o quanto Ele já conseguiu subir no pódio do seu coração. O quanto que você o tornou primeiro. Aí sim. Cada prêmio que a gente recebe, nós que somos músicos, cada livro que sai, cada coisa boa que acontece na nossa vida, eu não posso reclamar de nada. Eu não tenho nem lugar para colocar tantas oportunidades como eu tenho na minha vida. Não tenho mesmo. Assumo para você. Eu sou um homem que não posso reclamar de nada, porque eu tenho 1000 oportunidades diante dos meus olhos todos os dias. Agora, o que eu tenho que pensar, será que diante dessas 1000 oportunidades que eu estou tendo de evangelizar, será que eu tenho dado pelo menos uma oportunidade para Deus me evangelizar? Para Deus mudar a minha vida? Eu canto mais de 1000 músicas por mês, digamos assim. Mas será que eu deixo Deus cantar uma música para mim? Ou será que eu descobri no meu ministério sacerdotal apenas uma obrigação a ser cumprida? Você que é padre. Será que a gente está transformando a nossa vida numa profissão? Só num trabalho? É só isso que eu faço? Mas e o que Deus faz em mim? Será que o mais importante é o que eu estou fazendo por Ele? Ou é o que Ele está fazendo em mim? Eu não sei qual é a resposta a que você chega. Talvez você nem precise chegar nessa resposta hoje. Pare. Tenha coragem de pensar a sua ação religiosa em qualquer que seja a sua religião. E tenha coragem de se colocar diante dessa questão. Se Deus está tendo alguma chance com você. Eu espero que Ele esteja. E se não está, que Ele encontre algum espaço na sua vida, no seu coração. E que você possa descobrir a graça de deixá-lo agir em você. Você vai ficar muito melhor. Você vai ficar mais feliz. Você vai ser mais realizado. Derrame sobre o seu coração, sobre a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.